O que nós temos que fazer? Ouvir a voz da palavra de Deus. Mas entrar numa batalha espiritual, no combate espiritual mesmo, e acreditar, meu irmão, que não tem feitiço, não tem macumba, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada, que resista o poder que é no nome de Jesus, a autoridade que é nesse nome. Às vezes nós esquecemos que Ele é Deus, nós esquecemos e perdemos a paz. No Salmo de número 29, aqui tem muitas lições para nós. Salmo 29, no meio da Bíblia, isso eu dei ontem à noite na rádio. Salmo 29, diz assim, versículo 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O que é isso? Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor sobre as águas, na hora que estamos enfrentando uma luta, na hora que estamos enfrentando uma adversidade, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nessa hora, se você não ouvir a voz de Deus, você se intimida, você se amedronta, você se acovarda. Mas o que é ouvir a voz? Você vai ouvir uma voz mesmo? Não. Você vai lembrar da palavra de Deus, você vai lembrar do que diz as Escrituras, você vai lembrar daquilo que está escrito. Aquilo ali é Deus fazendo você ouvir a voz dEle. Quando você está no meio de uma tempestade, no meio das águas, Ele fala mais ainda assim, o Deus da glória troveja, Deus faz um barulho para chamar a atenção. Lembra da trovoada? Não chama a atenção? Você está assim, tanto que às vezes você está assim, você faz até assim, né? De repente você toma até um susto, ou chama a atenção, todo mundo olha. Pode ver quando vem uma trovoada, aqui mesmo no culto, apesar de ter tratamento acústico e tudo, nós não vemos muita coisa lá de fora, mas quem está perto das saídas, quando dá uma trovoada, eu só ouço a pessoa fazer assim, ó. Por quê? A trovoada chama a atenção, Deus chama a sua atenção, é como se Ele dissesse assim, eu estou aqui. Quer dizer, numa tempestade é exatamente isso. É como se Ele falasse assim, eu estou aqui, não tem que ter medo, não temas porque eu sou contigo. Quer dizer, estamos enfrentando uma luta, estamos enfrentando uma adversidade, mas nós ouvimos a voz de Deus, e Ele fala mais ainda, olha o que Ele diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Voltar um pouquinho, desculpe. A voz do Senhor ouve sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Quer dizer, mesmo em muitas lutas, mesmo em muitas adversidades, você vai ouvir a voz dele, está sobre as muitas águas. Ele não te abandonou numa furada, não. Entenda? Que quando, como já viu o pessoal falar fora, quando o bicho pega mesmo, ele sai fora. Não, não. Ele não vai te abandonar nunca. Ele é verdadeiramente parceiro, vai estar contigo sempre. Aí ele diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Você ouve, repito, quando você está passando por uma luta, até numa angústia. O livro do profeta Jonas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, depois de Obadias, Jonas, capítulo 2, versículo 7, olha o que diz. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. O que é isso? Você então lembra de uma passagem bíblica, você lembra de uma revelação que Deus lhe deu. Aquilo que é o que, pastor? É a voz do Senhor. Você ouviu a voz de Deus sobre as mãos, você está enfrentando uma luta, você recebeu um diagnóstico de um câncer, que o câncer tem uma metástase, que você se espalhou pelo seu corpo. Em vez de você entrar em pânico, entrar em desespero, perder a paz, não, você ouve a voz do Senhor. Como é que você ouve? O Senhor faz você lembrar de uma passagem bíblica, o Senhor faz você lembrar de uma citação bíblica. Vocês já ouviram um caso, que, desculpe repetir, né, que daquele homem, que ele era garoto ainda, 16 anos, quando ele teve uma doença que paralisou o seu corpo, da cintura para baixo, fez o coração dele ficar deformado, e ele então, lendo a Bíblia, ficou curado. Um ano depois, os sintomas voltaram. Quando os sintomas voltaram, ele começou a raciocinar assim, Deus me deixou curado um ano, agora eu estou tudo em ordem, a minha casa está em ordem, mas agora eu vou morrer mesmo, agora chegou a minha hora de morrer mesmo. Quando ele lembrou-se da palavra, do que ele lembrou? Do Salmo 91, versículo 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Ele mostraria, quer dizer, quando ele estava conformado com a mãe, ele lembrou-se do Senhor, ele ouviu a voz do Senhor sobre as águas. Quer dizer, aquele conformismo com a morte, não,
Ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. Deus falou no Salmo 91:16, dar-lhe abundância de dias. Eu não vou morrer hoje, nem amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, nem daqui a 10, 20, 30, esse ano já foi embora, com quase 90. Amigo, tem que aprender a ouvir. Jonas estava lá, entristecido. Onde o Jonas estava? Sabe onde o Jonas estava? Quando ele estava aqui, que ele está dizendo? Estava no ventre de um peixe. Pastor Jaime, isso é impossível. Meu irmão. Quando tem gente que está em lugar que é impossível ele sair de lá, sair do leito de morte mesmo. Talvez o seu parente que está com um diagnóstico terrível. Talvez você está passando esse momento muito grande, esse momento muito difícil, que não tem mais jeito, não tem mais. Tem que ouvir a voz de Deus. Como é que você lembra então de uma passagem? Não estou dizendo que Deus não possa até falar, que você possa até ouvir de uma voz audível mesmo, mas é uma coisa sobrenatural, uma coisa é essa. Mas o perigoso falar isso, que tem gente que vai ficar esperando ouvir essa voz, né? Tem gente que vai esperar ver um homem lá, um vulto. Para com isso, é ouvir, é lembrar da passagem bíblica. É quando você lembra, então, ele está dizendo aqui, ele diz, quando desfaleci em mim a minha alma. Quando você está desanimado, abatido, Jonas lá naquela situação, pensa, entenda bem, dentro do vento do peixe, passou por uma tempestade, não via solução para o seu caso, não via saída para aquilo. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí diz assim, e entrou a minha oração no templo da sua santidade. Eu fiz a minha oração. No tempo da santidade, Deus, a minha oração chega a Ti agora. Eu fui diagnosticar com essa doença, ou meu pai, a minha mãe, ou meu irmão, a minha irmã, mas eu lembrei da Tua grandeza. O Senhor diz que é o socorro bem presente na hora da tribulação. A Tua palavra diz que para Deus não há impossível. É você, quer dizer, não é, entenda bem, que você está ouvindo, você está trazendo a palavra de Deus, que Deus está fazendo você lembrar, e você vai citando a palavra, você vai citando. Você vai dizer, Deus, está escrito, eu lembrei agora da Tua palavra, eu ouvi a Tua voz, eu não tenho que entregar o meu filho, não tenho que desistir, a luta pode estar grande, mas a Tua palavra diz, resistir ao diabo, então eu resisto, meu filho é de Jesus, minha filha é de Jesus, meu marido, minha esposa, seu vício, seu adultério, a outra do diabo está amaldiçoada, você vai vencer. Jonas lembrou, fez a oração, Deus então operou de uma maneira tremenda. Aí não dá para ler tudo aqui, né? Aí ele vai falando tudo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quer dizer, o milagre aconteceu. O milagre acontece quando você então age sobre a palavra. Ele estava desfalecendo, talvez você está desfalecendo, pastor Jaime. Cada dia parece estar pior. Já viu aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? Meu caso está assim, cada dia parece estar pior. Deus está agindo. Hoje Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Então, quando você lembra, você que Deus está sobre as águas. Essa lembrança da palavra é o agir de Deus na sua vida. É o agir de Deus também no seu coração. Eu me lembrei. Aí, quer dizer, na mesma hora você funciona. Vamos para Lucas capítulo 24, versículo 8. Veja comigo. Lucas capítulo 24, diz assim, e lembraram-se das suas palavras. Bonito isso aqui, né? E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos demais. Estavam todos chorando por causa de quê? Por causa da morte de Jesus. Até na morte vai acontecer isso. Você ouve a voz de Deus? Não. O corpo foi destruído, mas o espírito está salvo para o dia do Senhor. Deus é louvado. Saudade vai ter, mas Deus vai me consolar. Deus vai ter, mas o Senhor é Deus. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós começamos com o Salmo 29. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quer dizer, quando você está passando por uma tentação. A Bíblia diz o que para nós? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape. O que é o escape? Pensa, escape é lugar de fuga, né? Lugar de fuga. Deus não vai deixar você, entenda bem, encurralado, aprisionado pelo diabo. Ele vai dar uma fuga para você.
Você está numa tentação, aí você lembra da palavra, é com ela que você resiste o diabo. Não, eu sou morto para o pecado. Não, maior é o que está comigo. Quer dizer, em vez de você se entregar naquela tentação, não é só tentação moral, não, entende? O homem adulterar, da mulher adulterar, que também pode vir, você tem que ser valente, porque ninguém quer doença. Quem quer doença? Ninguém quer. Vem a doença, você está amarrado, mas vem o pensamento, tem que falar a mesma coisa. Verdade. Quem está em pé, aqui mesmo, versículo 12, diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, irmão, não caia. Não, eu não caio, não vou cair porque o Senhor é minha força, porque o Senhor é misericordioso, Ele toma conta de mim, porque Ele é minha força, não é por mim, não é por você. Então você fala, não, eu sou de Deus, sou de Jesus. Mas não é só essa tentação que eu falei de um adultério, tentação de você brigar com uma pessoa, discutir com uma pessoa que está te ofendendo, está te afrontando, é uma tentação. Aí Deus dá uma luta, não, minha luta não é contra a carne e o sangue. Você cai, pronto, Deus. Você ouve a voz de Deus, é uma água, é uma tempestade que dá aquilo ali. Eu estava vendo um caso, esses casos que passam na internet, né, nesses jornais hoje, da direto, um rapaz estava com a namorada, chegou um rapaz com a moto, dois lá, o bandido tomou um negócio dele, depois ele foi com o capacete até, falei, rapaz, mas que loucura, quer dizer, por causa de um negócio que você pode recuperar depois, não é verdade? Mas é o ímpeto daquele momento. Ele disse, não, os antigos diziam que mais Deus tem para dar do que o diabo para carregar, né? Mas a Bíblia também fala sobre isso. Então, o exército de Judá tinha contratado o exército de Samaria para trabalhar do lado deles. Só que naquela época Israel, Samaria estavam corrompidos pela prostituição, pela idolatria. E o profeta chegou e disse, não foi bom o que você fez, não. Ah, mas eu já paguei. Aí disse, rapaz, mas Deus tem para te dar, para com isso. Ele vai perder esse dinheiro, mas perca, entenda? Perca, mas não se envolva. Imagine. Vamos falar uma coisa, que você tivesse pagado uma pessoa para cometer um erro, um pecado, e alguém chega e te dá uma advertência, mas eu já paguei, deixa para lá, irmão. Entenda a mesma coisa. Não podemos entrar nessa, não é aquele momento só que a pessoa, coitada, foi, né, fez aquilo ali e podia ser. Mas nós também, às vezes, temos atitudes erradas. Nós esquecemos que Ele é Deus, entende? E ficamos tristes, deprimidos. Ele está dizendo, não virá atenção, mas Deus dará o escape. O escape é isso, você ouve a voz dEle. Você fala, o Jonas estava lá, entenda bem, já pensando na mão, vou morrer aqui, vou sair, olha só que fim trágico. Lembrou-se do Senhor, peraí, mas o Deus, o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. A palavra diz, clama a mim, responder-te-ei. Eu estou clamando, Deus, coisas firmes e grandes que eu não sabe, nem sei, mas o Senhor estou clamando agora. Ah, irmãozinho, é bonito quando você faz isso. A voz do Senhor se ouve. Vamos voltar lá? Tem muita revelação para nós. Deus tem nos abençoado, que nós podemos diversificar cada culto, tem uma mensagem que Deus dá, irmão, para nós. Agora tem que buscar dele, né? Ele está dizendo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, que isso, a voz dele tem autoridade. Quando você então entra com a palavra de Deus, aí funciona. Faltaria tempo falar do Ezequias. Quando ele lembrou-se do Senhor, ele disse, não, pessoal, não vamos temer, não vamos nos assustar por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, porque maior é o que está conosco. É essa convicção que temos que ter também. Lembramos, invocamos o poder de Deus, a ajuda de Deus, e é poderosa. Agora veja o outro, 5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra os cedros ali, não é essa madeira fraquinha não, madeira forte, entenda? Quer falar... Aí ele diz mais para nós ainda, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra os cedros do Líbano, então não importa, a voz do Senhor é poderosa para desfazer com qualquer obra do inferno, qualquer obra do mal, e vai funcionar. Agora nós vamos para o Novo Testamento, em João capítulo 11. Nem a morte aguenta com a voz do Senhor. Capítulo 11, versículo 39, você conhece. Eu leio para você, você vai dizer, eu conheço, verdade. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do doente, Senhor, cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela não sabia o que Jesus ia fazer. O senhor quer ver um corpo de um morto de 4 dias? Irmão, por mais que você ame alguém, você está viajando, você voltou, sabe que a pessoa da morte está sepultada, 4 dias que é morto, duvida que você vai pedir para abrir o caixão. Você não vai, por mais. Eu não queria nada, ela não sabia que a voz do Senhor, irmão, até a morte não resiste à voz do Senhor.
até a morte. E ela não entendia isso, como também nós não compreendemos. E diz então assim, Jesus disse, não te digo que se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, a voz do Senhor é poderosa. A morte não segurou Lázaro, não. Agora não é coisa da sua cabeça, não. Vai para o cemitério agora fazer isso. Quantas pessoas morreram? Eu falei 6 horas da manhã hoje. Eu dei essa palavra aqui, essa parte dela eu dei de manhã. Irmãozinho, preste atenção nisso. Preste atenção. Quantas pessoas morreram nos dias de Jesus? Você quer ver uma coisa, por exemplo? O que você acha de José? Você acha que o José abandonou a Maria? Foi embora depois? Porque ele era conhecido já como filho do carpinteiro e tudo. Não, que José certamente deve ter morrido naquele percurso do Senhor. Naquela época, pessoal, o homem morria cedo. Eu, com 64 anos, naquela época eu era um idoso, um super idoso, já muito avançado em idade. Tanto que eles falam, quando falam de 80 anos, eles falam de uma pessoa muito, muito idosa. Eu digo que o tempo vai passando, você vai mudando, né? Eu brinco aqui com o pessoal, você tinha 20 anos de idade. Aí morreu um vizinho que tinha 60. Também, 20, 60 anos, está com idade já, né? 60 anos. Aí você chega a 50. Aí morreu um vizinho de 60. O que você diz? Tão novo, rapaz. Não é verdade? Aí você está com 50, morre um de 80. E você diz, também, com 80 anos, já viu bastante, né? 80. Aí você chega a 70. Morre outro vizinho de 80. O que você diz? Tão novo. Não é mais ou menos assim? Aí você está com 70 anos, morre um de 98. Aí você está também com 98, quase chegando a 100, já viu bastante, tá bom. Aí você chega aos 90 e morre outro vizinho de 98. E você diz, tão novo. Não é verdade? É mais ou menos assim, o tempo vai passando. Mas voltando à seriedade aqui, então, entenda, né? Só você não agir da sua cabeça. Porque o próprio eu citei de manhã, não vou sair daqui não, João 14,10 diz assim, do lado aí, olha o que diz, João 14,10. E não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Quer dizer, não fala a coisa da cabeça dele, não, é dirigido pelo Pai, somos nós. Então nós temos que ouvir a voz de Deus e agir sobre ela. A morte não segurou Lázaro, meu irmão. A voz do Senhor é poderosa. Ele deu uma bronca na febre, a febre não aguentou a voz dele. Isso era a sogra de Pedro, enferma com muita febre. Ele chegou e deu uma bronca. O que é repreender? Exatamente isso, dá uma bronca. Deu uma bronca na febre. Ele repreendeu o demônio. Irmão, quando nós agimos em nome dele, com a voz dele, pela palavra dele, lembra de João 14,10, não é por você, é a palavra que está em você. Então você age, funciona. Vamos lá, onde nós começamos? Salmo 29, isso. Então ele diz, versículo 3, a voz do Senhor ouve sobre as águas. Fique atento, Deus não abandonou você, Deus quer ouvir a tua voz. Aprenda a ter comunhão com Ele, você vai ouvir, mas repito, não é só quando é doença, às vezes é uma furada que vem, irmão. Você não vai, não vou, amigo, eu sou dirigido por Deus, mas rapaz, todo mundo gostaria de ter isso aqui, às vezes não estou falando nada de pecado não, é uma compra, que eu falei que você faz uma compra, e depois você vê o mesmo produto na frente, pela metade do preço. Já aconteceu com você? Rapaz, o que é isso? Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você não vou ouvir, ser dirigido, vai funcionar. Ouve sobre as águas, e ele diz mais, o Deus da glória troveja, ele chama a sua atenção, eu estou contigo, eu não te abandonei não, ele troveja. Como é que é isso, pastor Jaime? Chama atenção, é uma pregação que vem, você liga a televisão, é o rádio, entenda bem, você vai na internet, você faz lembrar, ele trovejando, chamando atenção, ei, não lembra que eu falei com você? Não lembra? O Espírito Santo nos lembrará de todas as coisas, o Senhor está sobre as muitas águas, Ele não abandona você nas muitas lutas, nas muitas adversidades, nas muitas guerras, Ele não abandona. Essa é a mensagem. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade.